Continuidade ou sequência. A aula que nós começamos semana passada sobre antigas civilizações. A aula de hoje corresponde das páginas 2 até a página 8. E lá no final, na página 13, há um exercício, as questões 4, 5 e 6. Então, vocês responderão e enviarão para o e-mail, silvaglavsto@gmail.com. A partir do mês de junho, nós estaremos com um novo horário para envio das atividades, ok? Então, será sempre na aula seguinte, mas somente até às 19 horas. As antigas civilizações, elas foram o berço da humanidade. E o que sempre chamou a atenção foi justamente a indagação de como elas conseguiram se desenvolver, como elas conseguiram surgir e como elas se tornaram essa grande potência. A razão número 1 principal é porque elas nasceram, cresceram, se desenvolveram às margens dos grandes rios, principalmente o rio Nilo, que é muito conhecido por causa do Egito. O rio Nilo é o segundo maior rio do mundo em extensão, tamanho e volume de águas. Só perde para o nosso rio Amazonas. Então, eles se fixaram ali às ou às margens do rio, e ali a civilização cresceu, floresceu, se desenvolveu, se tornou superpotência e deixou grandes heranças para nós, para o Ocidente, que nós veremos isso futuramente. Então, em função disso, algo começou a se destacar, foi a economia, que é a forma que eles se mantinham. Sabemos que naquela época não existia o dinheiro, o papel, nem a moeda, mas eles faziam negócio. Mas como isso ocorria? Primeiro, tanto a agricultura quanto a pecuária, que é a criação de gado, ou de gados, era para consumo próprio. Então eles não vendiam, eles não trocavam. Tudo que eles plantavam, colhiam era para comer. Todos os animais, somente o gado que eles criavam, cuidavam, depois matavam para sua própria alimentação. Não havia essa ideia de cultivar terra para ganhar dinheiro, criar animais para vender para ganhar dinheiro. Era apenas subsistência ou uma existência própria, apenas para comer, como os índios fazem. Os índios produzem, cultivam, caçam, pescam, mas para sobreviver. Você não vê índio abrindo açougue por aí, né? A gente não vê índio abrindo supermercado, porque tem terra para produzir. É apenas uma atividade econômica de subsistência ou para sua existência própria. Um outro povo, além dos egípcios, que se destacavam, foram os fenícios. Também a civilização do Antigo Oriente. Eles se destacavam na exploração dos mares, ou seja, eles foram grandes exploradores marítimos e também eles inventaram a escrita. Então, quando os fenícios se lançavam ao mar, eles descobriam novos povos, novas terras e havia um certo intercâmbio cultural, uma troca. Eles ensinavam e aprendiam e também aprendiam técnicas de cultivo da terra, de criação de animais e por aí vai. A economia era controlada pelo Estado, então toda atividade econômica comercial, quem dava as cartas, quem ditava as regras, era justamente o Estado. O Estado que era o soberano. Nós poderemos até compará-lo de uma forma assim, bem ligeira ou grosseira até com o socialismo. No socialismo, o Estado socialista controla mão de obra, ferramentas, terras, todo o meio de produção socialista é dominado pelo Estado. Aquela época não era semelhante. Outra questão a destacar é que o povo produzia os bens materiais para viver. E esse ato, ou essa produção, chamava-se modo de produção asiático. O que era então o modo de produção asiático? É onde o povo preparava, é onde o povo produzia todos os bens materiais que ele precisava. Mas nunca esquecendo que era justamente o Estado que regulamentava. Era o Estado que comandava, fixava preço, controlava produção. Então, o que
quais são os elementos que contém no chamado modo de produção asiático? Ferramentas, terras e a própria mão de obra. Né? Vai cultivar terra, precisa aqui de enxada, de arado, de ancinho, de qualquer outra ferramenta, por mais que primitiva tenha sido, não exista mais hoje, mas o Estado controlava. As terras, ou seja, o local onde se produz, e a própria mão de obra, que é a pessoa. Então, ferramenta, terra e mão de obra constituíam ou formavam um modo de produção asiático que era regulado, regulamentado, dirigido e sob ou debaixo da orientação do Estado. E lembrando que esse modo, por se parecer mais com o socialismo, ele é totalmente contrário ao capitalismo, porque no capitalismo, mão de obra, as ferramentas, terras, ou todo o meio de produção pertence quem? Ao grupo privado, ao empresário, ao industrial, ou quem detém, né, de forma legal todos esses meios. Então, se no Estado, se nas antigas civilizações se assemelhava ao socialismo, porque o socialismo coloca que é o Estado que interfere em tudo, na atualidade, olhando para o capitalismo, é o contrário. São os grupos privados, os empresários, né, que eles detêm toda essa autoridade, ferramenta, terreno, mão de obra e tudo mais que está de acordo com o meio de produção. Então, o meio de produção asiático é totalmente contrário ao meio de produção da atualidade, porque o nosso é mais ligado ao capitalismo. Organização social. Como aqueles povos se organizavam? A gente sempre usa uma pirâmide dividida em 3 partes para representar a organização social. Na ponta, lá, nas antigas civilizações, você tinha a realeza, a nobreza e o sacerdote. Sacerdote é a parte religiosa, nobreza, pessoas ricas e abastadas que tinham muita terra. Ter muita terra era sinônimo de nobreza e de riqueza. E a realeza, rei, rainha, príncipes. Então era o povo que estava lá em cima, era o povo mais importante, que era sustentado por todos, mas não sustentava ninguém. Na parte do meio, temos os profissionais, artesãos, camponeses, comerciantes. Então esse povo estava no meio. Esses povos eram o elo de ligação entre a realeza, que está lá na ponta da pirâmide, e de quem está na base, que é justamente o escravo e o servo, ou os escravos e os servos. Essa parte do meio, artesão, camponês e comerciante, poderíamos até dizer que era uma classe média em ascensão, porque eles estavam no meio do caminho. Né? Não estava lá nobreza, realeza, sacerdócio, a parte religiosa, nem na base, que eram os servos e os escravos. E a primeira e mais importante é a base da pirâmide, servos e escravos. Em qualquer sociedade antiga ou moderna, sempre a base estará sustentando uma sociedade, um grupo social ou uma estrutura social. Ambos eram pobres, ambos não possuíam recurso. A diferença era que o escravo era vendido e o servo não era vendido. Nesse modo de produção asiático, nessa organização social, o Estado controlava usando o seguinte argumento: nós precisamos estocar a produção, guardar aquilo que se produz. E a melhor maneira era confiar ao Estado. A melhor pessoa para guardar a produção que o povo ia ao longo do tempo fazendo, construindo, era justamente na figura do líder e dos seus liderados. Então, o discurso de que não, o Estado controla para estocar, na realidade, é uma grande mentira. Né? Ele controlava porque ele não queria dividir com o povo, porque o povo seria ou deveria ser a pessoa mais beneficiada na história, porque planta, cria gado,
Enfim, estando na base da sociedade, né, nas figuras do servo, do escravo, colocavam literalmente a economia para girar ou fazia com que uma sociedade ela pudesse se estruturar e se manter ao longo de toda a sua história. Ok, pessoal? Basicamente é isso. Não esqueçam, página 13 da apostila, exercícios de número 4, 5 e 6, enviando para o meu e-mail, silvaglavos@gmail.com. Então, esse exercício de hoje, semana que vem, ainda poderão enviar até as 22 horas. Mas o que eu passo a semana que vem para as próximas aulas, né, somente até às 19 horas, ok? Obrigado pela atenção, pela aula de hoje. Até nosso próximo encontro.